todos bem-vindos e que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Queremos pedir aos nossos irmãos que acomodem-se bem nas cadeiras, que possam chegar mais para cá, ficar mais à vontade, para nós darmos início aos nossos trabalhos essa noite. Vamos acomodar para fazermos a nossa prece. Silenciemos os nossos corações. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre bendito, sentindo a doce presença de Maria, Mãe Santíssima, a nos envolver com teu manto sagrado de luz. Com os nossos corações, pensamentos e alma voltados ao Pai Maior, vamos agradecer por estarmos aqui. Gratidão, Senhor, por ter trazido os nossos irmãos em segurança. Gratidão por tê-los protegido de todas as intempéries que a natureza tem nos colocado. Perdoa, Senhor, as nossas ações, os nossos atos e todas as vezes que erramos contra Ti, contra os nossos irmãos, contra nós mesmos e principalmente contra a natureza. Permita, Senhor Jesus, que os teus anjos guiem os nossos passos, consolem os nossos corações, nos levante todas as vezes que cairmos até não cairmos mais. Permita, Cristo amado, que tenhamos a tua luz como direção de nossas vidas. E assim, nós vamos te pedindo, abençoe todos os palestrantes dessa noite, abençoe todos os trabalhadores dessa casa, da Casa Olhos da Luz, todos os presentes, todos aqueles que não puderam vir. Abençoe também, Senhor, todos aqueles que amamos onde quer que eles se encontrem. Proteja e ampare a todos os encarnados e os desencarnados que aqui se encontram. Assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez eu quero dizer que é com muita alegria que os recebo na nossa casa. Vocês são sempre bem-vindos. Nossos corações ficam vibrando de muita luz e amor quando vocês chegam. Eu tenho certeza que quando vocês vão também levam essa sintonia de paz com vocês e deixam conosco. Nessa noite, então, nós vamos iniciar o nosso estudo convidando a nossa irmã Lisete para dar continuidade à sua fala, para fazer uma reflexão conosco nessa noite. Gratidão. Bom, retomando o nosso tema da nossa palestra, da nossa reunião passada, né, do mês passado. Assim, eu vi que o doutor tem necessidade de que a gente entre dentro da gente mesmo, né? E nesse mergulho dentro de nós, a gente descobre muitas coisas, né? Muitas coisas que precisam ser curadas, coisas que talvez já estão adormecidas, a gente precisa trazê-las de volta para poder entender melhor, para poder talvez dialogar mais com a situação, né? E dar um ok, dar um feedback para ela, né? E deixar tudo seguir. E, como a Eliane disse, viver um dia de cada vez, né? Vou falar um pouco da Lisete, que a maioria não conhece. Eu acredito que é só a Lisete mesmo, o doutor e Deus que conhecem a Lisete que eu vou expor hoje aqui. Venho de uma família farta, abundante, graças a Deus, nunca passamos necessidades. E também uma família bastante rígida, do sistema bem antigo, né? E a educação foi bem, daquelas educação bem severa, né? Ainda no tempo bem lá de trás, apesar de eu não ser tão antiga. Mas
eu tô gripada, tô mal hoje mesmo. E, assim, hoje fazendo essa reflexão, que eu refleti mais hoje ainda sobre isso, eu vi a Lisete, né, na infância, uma criança sozinha, uma criança triste, mas um triste sem motivo, né? Porque eu tinha tudo, eu não tinha motivo para estar triste, para ter uma tristeza, né? Sem explicação. E, assim, a solidão, eu via que era uma solidão talvez de pessoas, mas a solidão maior era a solidão entre mim mesma, né? Eu não me encontrava em nada mesmo, né? Nessa minha infância, que foi uma infância bem curta. Aos 7 anos eu já tinha minhas responsabilidades em casa, né? Como eu disse, minha mãe era bastante rigorosa com a educação dos filhos dela. Então, eu tinha a minha responsabilidade, meu irmão mais velho outra, e meu irmão mais novo é o que tinha uma vida mais tranquila, né, de todos. E aos 7 anos eu já me via com responsabilidades, cuidava de toda a casa, de tudo mesmo, desde fazer o preparo dos alimentos, da minha família, né, cada um cuidava das suas coisas. E a minha mãe, assim, bem severa, tinha final de semana que o dia da faxina era o dia da tristeza maior para todo mundo, né? Porque abria-se todos os armários da casa, vasculhava fogo até, do teto até o chão, e se encontrasse alguma coisa, a gente tinha que retomar e fazer tudo novamente, né? Assim, muitas vezes, lisonjeados com umas belas cintadas varadas de goiaba, algumas formas de educar, que ela achava que né, naquela época talvez era necessário. Não julgo e só tenho gratidão por ter tido essa educação dela, que hoje, né, me é útil em todos os aspectos da minha vida. Então, partindo dessa infância, com todas essas, né, me vi algumas vezes brincando, como também me vi muitas vezes, a maioria delas, né, ao lado do meu pai, que, assim, é a figura que mais eu tenho presente, desde indo para a mangueira tirar leite, enquanto ele tirava às vezes. Na maioria das vezes eu já estava preparando o quebra-torto na fazenda, né, que na época todas as férias a gente era agraciado de poder ir para a fazenda nessas férias. E quando ele voltava já tinha que dar tudo pronto, minha mãe sempre só monitorando todo mundo. E assim, foi também o que me deu bastante base para a minha vida hoje, né? Que se hoje eu sei fazer um pouco de cada coisa, Tânia, quando vocês falam, vamos fazer tal coisa, mas ninguém sabe. Aí eu falo, eu sei. Foi também graças a esse acompanhamento, né? Me vi muitas vezes também, depois que terminava todo o serviço, fazia queijo, trelelê, ia para a lavoura, né, ajudar a quebrar milho, arrancar arroz, colher feijão também, tive a oportunidade de aprender. E também na época de plantio, né, onde a nossa brincadeira era disputar entre os irmãos quem plantava mais e as covas saíam mais, né, em fileiras. Também me vi ao lado do meu pai nas roçadas, quando tinha que limpar o pasto, que eu era do lado do meu pai e aí o restante do pessoal da fazenda, e eu acompanhava do lado dele, né, firme. Eu acho que era firme, né, porque... E assim foi a minha infância, a minha entrada na minha juventude, né, início da minha adolescência toda. Momentos bons, eu creio que todos foram bons, né? E daí me casei nova, justamente pela rigidez da minha mãe, né?
E dos 7 anos aos 15 anos eu tive a oportunidade de fazer parte da igreja que a gente frequentava na minha cidade, que na época era a igreja católica, e assim, todos eram católicos, né, na minha casa. E dos 7 aos 15 eu fui coroinha na igreja. Então, a minha vida era a gente, né, todos nós, todos os dias tinha que ir para a missa, para a igreja, aos domingos também, missa de manhã, 9 horas e à noite. E eu tinha o privilégio de ser a única coroinha que o bispo permitiu na época, né, a única menina que podia vestir a batina junto com os meninos, né. E para mim aquilo era tudo. Quando a missa era do bispo, que era uma vez por mês, e ele falava que eu era a coroinha dele, que segurava o cajado quando ele dava apoio para ele, segurava. Para mim, assim, era uma felicidade mesmo. Eu ficava muito orgulhosa daquilo. E assim, o meu embasamento religioso, eu creio que foi um fortalecimento para tudo, né? Para toda essa minha passagem até hoje. Mas sempre faltava alguma coisa, né? Aquela solidão, aquela tristeza que eu não sabia de onde, né, saiu, que eu tinha desde que eu me entendi por gente, né? Eu não conseguia achar, não conseguia entender os textos da Bíblia, nos domingos de missa, nas poucas conversas que a gente conseguia ter com o bispo, nas nossas reuniões de coroinha, nas nossas reuniões de catequese. Não entrava, não entendia, eu não queria aceitar. Para mim tinha mais, né? Eu sentia dentro que aquilo não era tudo que as pessoas precisam para viver, né? E eu não me conformava. Daí logo casei, tive as minhas filhas, né? Que também é uma outra etapa da minha história. E elas começaram também, já coloquei na igreja para tentar fazer o mesmo caminho que eu tinha feito. Foram coroinhas também até uma parte da infância. E logo eu consegui, assim, na verdade eu tomei coragem, porque existia um centro espírita na minha cidade que, assim, foi o que me alavancou, assim, de uma forma enorme na minha vida, né? Ter passado um dia lá na frente, que eu estava com a minha mãe, e falei, mãe, vamos chegar? Era o dia da reunião. E aí ela falou, vamos. E aí chegou para conhecer. E aí fomos muito bem recebidos. E ela encontrou a professora dela de infância lá, que é até hoje a presidente. O centro lá é um centro de federação, que é só quem funda fica de presidente até, né? Teve que falecer. Entramos, participamos da palestra, fomos convidados para voltar no outro dia da palestra também. Ela também foi convidada, minha mãe no caso, para participar de um atendimento fraterno. E ela gostou. E assim foi o que eu fiquei mais feliz ainda, porque sem ela não poderia ir, né? E tive muitas divergências com a minha mãe. Toda a minha história de vida é marcado por divergências. Não tenho, assim, só tenho a pedir perdão para ela. Hoje ela não está mais aqui. E, assim, isso já é passado para mim, já é colocado uma pedra sobre essas questões. E essa minha ida para o centro lá foi onde a minha vida deu uma volta 360 graus mesmo, mudou totalmente. Como eu era da igreja, tinha amizade, o bispo ia em casa, minha mãe, meus pais eram compadres de um padre, meu irmão menor era batizado, foi batizado pelo padre. Nossa, todo mundo foi para casa. O que está acontecendo? Vocês não podem, volta para a igreja, como se fosse uma coisa super errada, né? Essas meninas não podem começar a vida lá, não sei, tal. E eu falei, mas não tem como, gente, eu não vou sair mais. E logo já começaram os estudos da casa. A professora Edith, a presidente lá até hoje, me convidou, Lisete, você pode fazer o estudo?
Eu falei, mas eu posso assim, no sentido, porque eu não era mais casada com o pai das minhas filhas. E na igreja, a minha pior, assim, o que eu tive mais decepção lá foi que quando eles não queriam batizá-las, por elas não terem um pai presente. E o padre, na época, um padre novo que chegou, gostava muito delas, comprou a briga e batizou elas, né? Era um direito delas e tal, e aí foi também a gota d'água que o motivo que eu usei para poder sair também. Comecei a minha vida lá, nesse centro, e foi onde mudou totalmente, né? Eu consegui ver o que estava faltando para mim, consegui direcionar as minhas filhas, e nesse trajeto acabou os problemas, não foi só flores, né? Os espinhos continuavam, e às vezes eu acredito que bem maior do que antes, né? Mas eu fiquei firme lá e continuei, fiz todos os estudos da casa, foram 7 anos de EJA. E quando eu tomei uma decisão na minha vida que eu não queria mais uma vida que eu estava tendo, uma vida que eu não tenho que reclamar também, né? Eu já estava com uma pessoa que me ajudou a cuidar das minhas filhas, criou, educou-as, e eu tinha tudo financeiramente, materialmente, eu não tinha que reclamar de nada, né? Mas não era também o que eu queria. Uma vida mais complicada ainda, uma vida de muitas, assim, muito dolorida mesmo, não tinha respeito. Eu resolvi, falei, eu não quero mais isso. E eu vi que aquele meu trajeto na casa, eu ia, às vezes ia escondida, depois eu comecei, né, a assumir que eu estava indo, que não ia deixar de ir. E era uma briga, umas 3 vezes na semana, que eram os dias que eu era obrigada a ir, era uma temporal em casa. Mas eu ia. Aí resolvi, né, foi um outro passo, mais doloroso ainda, que motivou a minha morada hoje aqui em Água Boa, né? Há 7 a 8 anos atrás, minha família sofreu um acidente. Até então, no ano passado, eu me responsabilizava, né, por isso. Eu e muitas pessoas também me responsabilizaram por isso, né, que eu era responsável pela morte de 2 pessoas num acidente, que para minha família era um acidente que todo mundo teria que ter morrido para ser aceitável, né? Faleceu minha mãe, faleceu um noivo que eu estava me relacionando, e assim, todos nós era para ter morrido mesmo, mas eu acredito que como a minha jornada já tinha sido iniciada, a espiritualidade foi muito protetora, porque as pessoas que viram, né, o pós-acidente, que viram o carro, as pessoas que atenderam uma das minhas filhas, que teve as mesmas fraturas que a minha mãe morreu na hora, e ela até hoje está, graças a Deus, teve o privilégio, né, da lei divina de continuar seguindo conosco. Eu vi, sabe, que a gente não é nada nessa terra, a gente precisa melhorar muito. Todas essas minhas passagens, as barreiras que eu enfrentei, né? Tive depressão, uma depressão que só eu fiquei sabendo, eu e o médico fiquei em tratamento por um período. Aí quando eu resolvi que eu não queria mais ficar só dormindo, e não era a vida para mim aquilo, eu tinha 2 crianças para cuidar. Eu lembro bem que eu levantei e liguei para o médico e falei, hoje eu não tomo mais esse remédio, doutor. E ele falou, mas como você vai parar? Você está em tratamento, você não pode. Eu falei, hoje eu estou bem. Eu acredito que eu estou curada do que o senhor acha que eu tinha, né?
também foi uma passagem muito, para mim foi bem doída, foi quando meus pais se separaram. E até hoje, assim, poucas pessoas sabiam que eu tomava remédio, que eu tive essa depressão e que eu fiquei 3 anos praticamente dormindo, porque eu tomava o remédio, colocava minhas filhas para a van, elas iam para a escola e quando voltavam 5 horas o efeito já estava começando a passar, eu já estava mais ou menos voltando para poder continuar dando assistência para elas. Também não fui uma mãe presente, eu assumo isso hoje, né, perante elas também, porque eu me dedicava demais ao trabalho. A minha vida era trabalhar pensando que elas precisavam disso futuramente, né? E assim, hoje elas realmente precisavam, né? Por eu ser sozinha, por eu cuidar delas sozinha, mas em nenhum momento também eu me entreguei para o vitimismo, não me entreguei para a situação, eu não me deixei, sabe? Não me deixei me abater, que eu poderia ter ficado dormindo um período e ter jogado todas as responsabilidades nas costas da minha mãe, né? Porque ela ainda existia na época. E ter ficado lá, sei lá, o que seria, né, hoje. E eu falo, a cura está dentro da gente. É o momento da gente se olhar. Realmente, nós precisamos nos enxergar e nos aceitar, né? Porque enquanto eu estava lutando contra essas coisas, lutando contra, não aceitava, não queria, eu não acho justo, por que eu sofro, por que isso, né? Quando eu parei de questionar os porquês e comecei a tirar, né, o proveito daquilo, tirar o lado bom daquele sofrimento, né? Todo mundo falava assim, Lisete, mas você, parece que você nem sentiu porque sua mãe morreu. Eu falava, gente, tudo que eu pude fazer eu fiz quando ela estava viva, né? Bem ou mal, eu fiz. E da mesma forma eu falo para todos, que tudo que a gente pode fazer, a gente faz, mas a gente não pode se entregar. E a cura está dentro da gente. A cura, tanto a cura para as nossas dores físicas e principalmente para as nossas dores da nossa alma, que essa é a pior. É a pior dor. Que quando você tem essa dor, não tem remédio que passa. Você pode passar o período dormindo, mas vai ter um momento que você vai acordar e você vai ter que encarar ela. E é onde não passa também. Pensei em me suicidar umas 3 vezes, né? Que até hoje eu peço muito perdão para Deus por ter tido aquele pensamento na época. E também me perdoo por isso, né? Era um momento que eu achava que aquilo ia resolver os meus problemas. Também não tinha conhecimento sobre o que aquilo causaria, né? Também agradeço muito a Deus por não ter feito, né? Que se tivesse feito, os problemas seriam triplicados. E eu vi que toda essa minha base de hoje, de eu estar de pé, de eu estar firme, porque a vida não é só flores. É igual a Antônia, a gente sempre conversa, todo mundo acha que eu não tenho problema, porque eu sempre estou pronta para qualquer coisa. E eu acho que é assim que a gente tem que ser. A gente tem que estar sempre fortalecido. Que quando a gente começa a entender a vida, quando a gente começa a entender a gente mesmo, a gente está sempre pronto para qualquer coisa. E não é qualquer coisa que derruba a gente, né? E eu vejo que essa minha base toda começou lá na Igreja Católica, quando eu não entendia nada, que se não fosse lá, eu não teria, né, tido forças para me encaminhar, para me ter ido para o centro e conhecido a doutrina e ter começado, né, tentar seguir o Evangelho, tentar fazer os estudos, todos os estudos. E hoje
eu refletindo agora à tarde, quando eu comecei a finalizar a minha autoavaliação, eu lembrei de um fato que até eu já não dava mais muita importância. Mas eu lembro que quando eu tinha 8 anos, dona Eliane, eu, numa das minhas choradeiras lá quando eu era criança, eu lembro no meu quarto, que eu estava num canto pertinho da porta, eu lembro que alguém falou para mim: você não precisa ficar chorando. Aí eu pensei, falei, eu não lembro se eu era um homem. E eu falei, não. Ele falou, não. Ele falou assim, você não crê em mim? Falou assim, eu estou junto com você sempre, minha filha. E assim, hoje, quando eu fiz uma meditação para mim fazer essa reflexão, eu atribuo isso à espiritualidade. E eu acredito que é algum ser relacionado à equipe do doutor, porque não é à toa que a gente conheceu, toda essa equipe, e eu conheci ele. E desde o primeiro momento que eu vi, que eu consegui sentir, eu vi que aquilo parece que foi um conforto que talvez naquela época eu não estava precisando. E sempre aquela fala, quando às vezes eu estava arrumada lá, eu lembro desse homem falando para mim: você pode acreditar em mim, que eu estou com você. E era o que eu sempre seguia. Eu falava, eu não sabia quem era, nunca também não entendia mesmo o que era. E essa fala sempre me acompanhou. E quando eu estou em apuros, eu sempre lembro: eu estou sempre com você. E a gente precisa acreditar, que essa força maior está dentro da gente. E tudo que a gente precisa está dentro da gente. E essa nossa cura, a gente precisa se abrir para poder acessar essa cura e para trazê-la. E ainda mais hoje, nesses dias que a gente vê tantos problemas, tantas síndromes novas aparecendo. A gente vê tantos jovens em depressão, em síndrome do pânico, em ansiedade. Jovens de 12 anos. Esses dias eu estava conversando com um médico que é amigo nosso, e ele estava falando que uma pessoa de 12 anos pode ter depressão. Ele tem uma vida toda pela frente. Mas eu falei para ele, falei, doutor, assim, talvez falta alguma coisa nessa vida, nesse ser. E é onde a gente entra na nossa responsabilidade como estudantes da doutrina, como seguidores da doutrina, de estar atento aos irmãos que estão ao nosso lado, de estarmos atentos para as dores dos nossos irmãos, dos nossos próximos, E a gente não se fechar só no nosso mundo, Essa é uma grande responsabilidade. Eu tenho comigo, que é uma responsabilidade. Até uma fala que a gente vai dar para alguém, a gente precisa avaliar muito, porque a gente não sabe o momento que aquela pessoa está passando, Às vezes você fala alguma coisa errada e aquela pessoa desaba o mundo dela. Ou às vezes você fala, pensa, reflete mais e fala alguma coisa que a sua fala vai levar aquela pessoa, vai ajudar ela a sair daquele momento. Porque a vida não é fácil, Não é fácil para todo mundo. Só que a vida também, se a gente souber viver, ela é libertadora, ela é encantadora. A gente precisa acreditar na gente, identificar, Nós precisamos nos identificarmos como seres, como filhos de Deus que somos, e colocar a fé à nossa frente, porque tudo é fácil e tudo passa. Por pior que seja a dor, ela vai passar. Hoje, pronto, talvez seja maior, amanhã ele vai diminuindo,
daqui 1 ano, daqui 2 anos, aquela dor já está cicatrizada, né? E ela acaba, se torna só uma memória e só um aprendizado para a nossa evolução. E cada dia a gente consegue analisar de uma forma diferente. É isso que a gente precisa, analisar de forma diferente, olhar todos os ângulos do que acontece na nossa vida, né? E quando a gente aprende a ter esse discernimento de analisar, não sair chutando tudo, né? Não tentando, não batendo de frente, as coisas se tornam mais leves, né? E tudo passa, gente. Tudo passa. E tudo é fortalecimento. Independente de onde a gente busque, tudo está dentro da gente. Independente se seja na casa espírita, se for na igreja católica, se for em alguma outra denominação, não adianta. Se não tiver dentro da gente essa essência, a gente pode rodar o mundo. Eu sempre falo para minhas filhas, você pode abraçar o Papa que não vai passar. É dentro de você que precisa brotar esse sentimento de cura. A gente tem que permitir que Deus haja na nossa vida. Nós somos a partícula dele. E ele não gostaria que a gente estivesse em sofrimento, né? Nenhum pai gostaria, nenhum pai gosta de ver o filho sofrendo, né? E com ele não é diferente. E assim eu encerro as minhas palavras e espero que tenha acrescentado alguma coisa, né, na vida. Tirem algum proveito, alguma lição. E eu sempre falo, a minha vida, se eu for contar, é uma história para muitos capítulos. Apesar de eu ser jovem, né, ter pouca idade, mas eu acho que já vivi para muitas vidas. Essa é uma vida que equivale a muitas. E eu só tenho muita gratidão por ter essa oportunidade, por ter a oportunidade de ter passado por tudo. Eu acho que eu não faria diferente em nenhum momento, não mudaria nada. Repetiria tudo da mesma forma, apesar de todas as dores. Eu acredito que eu não repetiria, não seria diferente. Às vezes, antigamente eu queria que mudasse, eu pedia que eu queria voltar tanto tempo para eu fazer diferente, mas diferente em outro sentido, porque hoje eu tenho uma visão um pouquinho melhor do que a visão que eu tinha anteriormente, né? Mas eu não mudaria, porque eu sei que eu sou uma pessoa abençoada. A minha vida, eu só tenho graças, eu só tenho a agradecer por toda a bondade, né? Por toda a bondade mesmo que Deus tem sobre a minha família, que nós sabemos que nós tivemos uma segunda chance, né? Deus deixou a gente ficar mais um pouco, porque a gente tem uma missão grandiosa e a gente está tentando seguir, está tentando cumprir essa missão grandiosa que foi colocada para a gente, porque as pessoas que viram, esses dias eu comentei com a Tânia, a minha filha, as fraturas que ela teve, o médico, né, que é o médico de Goiânia, o último médico que passou, que liberou ela, ele disse para ela, falou, você agradeça, minha filha, você não peça mais nada para Deus, porque o que você teve, os traumas que você teve, para falar que foi um milagre, você teria que ter ficado tetraplégica, assim, mas você não tem lesão nenhuma, assim, isso daqui eu nunca vi, em mais de 30 anos de medicina, eu nunca vi isso. Aí eu falei para ele, falei sim, doutor, nós temos consciência disso, nós temos consciência que Deus agiu na nossa vida e sempre age, né? Então a nossa vida é com muita gratidão mesmo, e eu acredito que se todos nós colocarmos essa gratidão no nosso coração, qualquer dor, ela se torna muito pequena, ela se torna às vezes invisível, né? Então nós precisamos colocar em prática, seja da forma que a gente tem no momento, né? Que a gente tem aprendido no momento,
mas vamos mudar nossa consciência, nosso conceito de vida. A vida não é sofrimento, a vida é sofrimento para quem quer, porque nós não merecemos sofrer. Deus está dentro de cada um de nós, e a nossa vida é só a Deus, né? Quando nós depositamos isso, a nossa vida, nosso sentimento para Ele, tudo se torna muito menor, muito menos dolorido. E assim, gostaria de agradecer muito por vocês estarem, né, me ouvindo. Muito obrigada, Eliane, por mais essa oportunidade. Espero, doutor, que tenha sido da forma que o senhor desejava. E muito obrigada também, doutor, por essa oportunidade. Eu tenho muita gratidão por ele. As perguntas que eu faço, ele sempre me mostra na prática. Não, ele não me dá a pergunta, a resposta, né, mastigada, não. Quando eu tenho a pergunta, existe o fato para mim confirmando na prática. E ele é maravilhoso. E é muito, muito gratificante fazer parte dessa equipe, ter a oportunidade de estar junto com essa equipe. Para mim, eu não tenho palavras para descrever. Eu até sempre falo, eu acho que a minha vida está cumprida, né, da forma que eu acho que a espiritualidade deseja. Se amanhã eu partir, eu acho que eu vou feliz, porque eu acredito muito que tudo é muito maior do que essas coisas que a gente vê, desses empecilhos que a gente coloca na nossa vida. Então eu tenho gratidão por vocês estarem aqui me ouvindo, por eu ter podido compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. E sofrimento todos temos, dores todos nós temos, só que nós também temos Deus dentro da gente. Aí é a nossa escolha, ou a gente continua sofrendo, ou a gente aperta a mão dele e senta o relho. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Em continuidade, nós vamos chamar um colega nosso, trabalhador, guerreiro, como a nossa querida amiga Lisete. Com Z, né, dona Lisete? Então, ele nos procurou e ele foi intuído a escrever algo e dar um relato. Então eu gostaria nesse momento de chamar o Nivaldo para que se apresentasse. Boa noite a todos. Na verdade, eu senti a vontade de fazer uma mensagem e trazer para vocês do fundo do meu coração. E eu nunca fiz, é a primeira vez, até peço desculpas se houver algum erro. E eu pedi a Tânia, falei, Tânia, como é o tempo da palestra da Eliane? Ela falou, não, tem algum tempinho. Eu falei, não, porque eu queria fazer uma mensagem, tudo tem a primeira vez e a gente tem que estar sempre buscando melhorar também. E eu cheguei aqui, eu vi que a Lisete falou um pouco de fé, de Deus. Se tem Deus, tem que ter fé. Se tem fé, tem Deus. E sem combinar, eu fiz uma mensagem, eu gostaria que vocês refletissem muito, e eu achei que ficou mais ou menos dentro do que a Lisete falou. E a mensagem que eu trago para vocês é amor, fé e humildade. São 3 palavras com significados fortes e de grandes valores em nossas vidas. Palavras essas que foram muito bem representadas pelo nosso grande e saudoso Mestre Jesus. Parecem ser simples, mas na verdade não é. Às vezes, não demos a importância necessária para elas e para o que elas querem nos dizer, pois muitas das vezes não as respeitemos e obedecemos. Cada uma tem sua grandeza, sua ação, sua força e seus significados e suas respostas. Juntando elas, podemos ver o que ela nos mostra, nos ensina, nos melhora
para uma boa vivência em busca do nosso próprio ser. A fé, por exemplo, palavra fácil para se dizer, mas grande para colocá-la em prática. No que fazemos, no que vivemos e no que conquistemos, até quando enfrentemos alguns obstáculos, dificuldades e doenças. Sabemos que ela nos cura, nos limpa, nos melhora, mas sem que percebemos ou às vezes percebendo, deixamos essa nossa fé enfraquecida. Erro de Deus? Não, nosso mesmo. Porque o nosso Mestre Jesus falou, sua fé te curou. Amor. Ao pronunciarmos essa palavra, achamos muito fácil e com poucas letras, mas só que ela tem um grande valor em nossas vidas. Será que amemos verdadeiramente nosso Pai Celestial? Será que amemos verdadeiramente nossas crenças e também as respeitemos? Será que amemos nós mesmos e os nossos semelhantes? Ou será que deixamos que a vida vai nos levando? Nosso Mestre Jesus mostrou, ensinou e deixou bem claro como deve ser feito nossas ações dentro do amor. Humildade. A humildade muitos dizem tê-la, mas quando é provado fazê-la, nem sempre fazem, ou pensa que faz. Ser humilde não quer dizer andar rasgado, estropiado, sujo fisicamente, ou até mesmo arrastado e deixando que as pessoas nos dominam, mas é sim tê-la dentro de nossos corações, senti-la, demonstrá-la aos nossos semelhantes. Jesus, sabendo de tudo e conhecendo todos, mostrou ser humilde diante daqueles que dizia ter o conhecimento. Então, meus irmãos, vimos que essas palavras que foram citadas aqui foram muito bem executadas por Jesus. E vimos também que elas nos levam sempre ao encontro desse Mestre. O que ele fez e como deixou para que elas estejam sempre em nossos corações. Devemos sempre ver como está a nossa fé, como está o nosso amor e a nossa humildade. E procurarmos sempre não deixar que essas e outras deixadas bem representadas por Jesus se percam em meio de nossas ações e na correria do nosso dia a dia. E tantas coisas a mais que sempre querem tirar de nós aquilo que foi amorosamente construída pelo Criador. Então, essa foi a mensagem que eu fiz. Eu gostaria muito que vocês permitissem que essa mensagem entrasse no corações, na mente de vocês, porque não só com a fé, mas com o amor, com a humildade, com a alegria, com a paz, sabedoria, muitas coisas que foi representada por grandiosos mestres, Jesus e tantos mais, mas que às vezes a gente enfrenta obstáculos em representar na nossa própria vida, a fé mesmo. Às vezes a gente pensa como eu devo ter a fé, como fazer, a gente ainda duvida da gente mesmo e de Deus. A Lisete falou muito e mostrou o que é a fé. Essa foi a mensagem que eu trouxe para vocês. Eu fiz com carinho, eu fiz com amor. Espero que vocês gostem. Obrigada, meu irmão Nivaldo, nosso grande amigo, por palavras tão profundas, sábias e verdadeiras. Que possamos realmente internalizar isso tudo que foi falado. Mas, em continuidade, vamos chamar a Áurea, nossa presidente, para que possa proferir algumas palavras também. Boa noite mais uma vez a todos os nossos irmãos. Ficamos muito felizes com a presença de cada um. O nosso estudo dessa noite foi solicitado pelo doutor e pela Eliane para darmos continuidade ao capítulo 17. Nós falamos no encontro passado, quando o doutor me deu o tema
de como alcançar a nossa ascensão espiritual, de como sermos melhores, né? E ele me incluiu a usar o capítulo 17. Então nós falamos um pouco do capítulo 17 e vamos dar continuidade nele. Só que o item de hoje é a pessoa de bem, o homem de bem. Então quando nós falamos em nos tornar melhores, já usando ainda as palavras da Eliane, temos um roteiro. E às vezes a gente fica perdido e acha que não. Nós não temos roteiro. Nós temos um roteiro que é o Evangelho de Jesus. Ele deixou para nós escrito. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele rebuscou tudo isso e resumiu num capítulo. Em vários, né? Mas esse capítulo em especial, para nos chamar a atenção do que é ser um homem de bem. Então a verdadeira pessoa de bem é aquela que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, em sua maior pureza. Ao interrogar a consciência sobre seus próprios atos, inquire a si mesma se não violou essa lei, se não praticou o mal, se tem feito todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém possui motivos de queixa contra ela, enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que o outro lhe fizesse. Nós poderíamos parar aqui. Esse pequeno trecho desse item, ele já fala tudo para nós. Será que no momento que nós vamos dormir, como Santo Agostinho nos aconselhava, fazer a nossa reflexão, será que todos os dias nós fazemos isso? Mas se fizermos, vamos levar em consideração que nós estamos praticando o Evangelho, nós vamos pensar assim: fiz todo o bem que eu devia? Deixei de fazer algum mal? Ou pratiquei algum mal? Né? Porque assim, muitas vezes nós passamos o dia praticando coisas que nós achamos simples, e nós fazemos coisas que nós achamos que não ofendem as pessoas. Eu achei engraçado uma frase que eu li essa semana, acho que foi no Instagram, não me lembro direito, ou alguém daqui que postou, que falava assim: trate tão bem os seus filhos, mostre o amor para os seus filhos, eduque seus filhos no amor, que eles jamais vão aceitar ser tratados de outra forma. Então assim, se nós não aceitarmos, né, de certa forma, o mal, se nós aprendemos a viver no amor, educamos os nossos filhos pelo amor e praticamos a lei de amor, nós não vamos aceitar algo diferente disso. E aí, quando nós praticamos a lei de amor, nós cumprimos essa frase que o Cristo deixou: só faça ao outro que gostaria que o outro lhe fizesse. Então muitas vezes, como eu estava dizendo, no dia a dia, a gente tropeça nas pessoas e acha que é normal tropeçar nas pessoas. E a gente não volta para pedir desculpa, porque está natural tropeçar nas pessoas. Então, vamos trazer isso para dentro da nossa vida, vamos trazer isso para dentro do nosso centro. Quantas vezes nós, enquanto trabalhadores do Cristo que somos, passamos aqui dentro, tropeçando nos nossos irmãos e achando que está tudo bem? Quantas vezes nós falamos que é para tratar bem, que é para fazer isso, fazer aquilo, e aí quando nós saímos daquele portão, nós esquecemos que o nosso irmão é nosso irmão lá fora também, né? Então assim, vamos vivenciar o Evangelho. Vamos deixar que o Evangelho de Jesus entre em nossos corações. O homem de bem, ele deposita fé em Deus, em sua bondade, em sua sabedoria, em sua justiça. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade de todas as coisas. Nós já recebemos agora, né, o depoimento da nossa irmã Lisete falando sobre isso. A questão da fé. Tá, fé. O Evangelho fala: se nós tivermos fé em Deus, então nós não vamos duvidar da sua bondade. Nós não vamos duvidar daquilo que nós estamos passando, de que seja algo que está ali para nos auxiliar a crescer. Então a fé é isso. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Porque nós vamos ter que caminhar assim. Porque se nós quisermos ter certeza de tudo que vai acontecer amanhã, nós não faremos nada.
né? Porque é difícil para nós deixar muitas vezes os nossos afazeres para fazer o trabalho do Cristo dentro da casa espírita e muitas vezes deixar nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas e falar assim, bom, quem vai cuidar deles? Nós temos vários relatos de pessoas que passaram por determinadas situações difíceis, mas mesmo assim foram fazer suas atividades na casa espírita e quando voltaram para casa as coisas tinham se resolvido. Isso é ter fé. É ter fé para dar continuidade no trabalho. Não é você vir para o centro espírita ou para qualquer igreja que você definiu frequentar com medo daquele que ficou em casa. Todos nós temos dificuldade com as nossas famílias. Todos nós temos cobrança nos nossos lares, porque lá estão aqueles que nós amamos e aqueles que nós fizemos alguma coisa de ruim. Então, eles vão nos cobrar mesmo. Eles vão cobrar nossa presença, eles vão cobrar o nosso empenho, mas nós fizemos um compromisso com Cristo. Enquanto trabalhadores, temos que cumprir as nossas tarefas. Ter fé é você acreditar que enquanto você está aqui, a sua vida está se resolvendo. Porque a espiritualidade faz isso para a gente, né? O homem de bem, ele possui fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ah, mas se você for, você vai perder tal coisa. Tudo bem. Se eu perder alguma coisa que é material, eu posso reconquistar. Hoje nós, conversando, eu e uma das meninas lá de Minas, ela falou assim para mim, entrou 2 metros de água na minha casa, com temporal. Falei, é isso aí, meu irmão. Mas muitas pessoas perderam tudo. Nós estamos aqui, fazendo trabalho. E eu me emociono porque, assim, quantos passaram problemas nesses últimos dias em Minas, São Paulo, e muitos estão aqui. Mais uma vez, obrigada. Então, assim, se ela fosse outra, ela diria, não, eu não vou. Eu vou cuidar da minha casa, que foi alagada. Mas ela está aqui. Obrigada, Cida. A pessoa de bem é inspirada pelo sentimento de caridade e amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Retribui o mal com o bem, assume a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica em favor da justiça os seus interesses. Então, assim, o homem de bem ele vai fazer isso de qualquer forma. Vocês já repararam que um homem de bem, quando está na rua, vamos falar qualquer religião, ele vê uma atrocidade acontecendo, ele não se contém, ele intromete, né? Muitas vezes até coloca a vida em risco para ajudar alguém, mas ele não fica omisso. Aquela velha história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É perigoso, mas nós vamos meter a colher sim. Porque nós não vamos deixar o irmão que está em desequilíbrio magoar, maltratar, espancar o outro. É lógico que nós temos que analisar os riscos, mas nós temos que fazer o bem de qualquer forma. Nem que para fazer o bem seja chamar a polícia, porque a gente não dá conta da pessoa, né? Então, enquanto trabalhadores do Cristo, voltando essa questão para a nossa casa espírita, o homem de bem dentro da casa espírita, ele vai fazer o quê? Aqui, porque vai ficar mais fácil para mim, porque toda hora que eu mexo nesse microfone, sai, tá bom. Então, faz o bem pelo bem. Olha que coisa interessante. Você vai fazer o bem porque você quer, você vivencia o bem, você gosta de fazer o bem, ele está em você. Essa semana eu tive uma dificuldade no trabalho, e aí, quando eu fui contar para um amigo, eu falei assim, gente, não é possível que a pessoa vive comigo há 16 anos trabalhando no mesmo lugar e não me conhece.
de achar que eu poderia fazer algo que ele faria. Eu falei, eu tenho uma formação. Eu tenho uma formação cristã. Eu tenho uma formação espírita. Eu tenho uma formação do Evangelho de Jesus. Eu tento fazer isso, porque é assim que nós temos que agir. Todos os dias, quando nós somos colocados em determinadas situações difíceis, dentro ou fora da casa espírita, nós temos que lembrar que nós somos cristãos. E que nós temos que ter essa fé. Que nós temos que praticar o bem pelo bem. Não importa o que o outro fez para você, você tem que mostrar que você é diferente. Que você está buscando o melhor. O homem de bem, ele encontra satisfação nos benefícios que espalham, nos serviços que presta, no tornar felizes os outros, nas lágrimas que estanca, nas consolações que proporciona aos aflitos. O seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si, cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. Se nós formos calcular as nossas ações, se nós formos calcular todo o bem que nós vamos fazer, nós não vamos fazer nada sem esperar nada em troca. Não há como você ser recompensado, porque nós não estamos buscando recompensa, mas somos bem recompensados. Não adianta, né? Nós não temos como dizer que nós não somos recompensados, porque Deus é tão maravilhoso, Ele nos dá tantas graças, que nós somos recompensados todos os dias pelo bem que nós fazemos. Da mesma forma que a nossa consciência nos cobra pelo mal que praticamos. Então o homem de bem, ele não faz nada tentando receber algo em troca, né? Fazer o bem pelo bem é isso. Fazer o bem sem olhar a quem, sem olhar credo, raça, nem religião, nem nada, nem cor e nem posição social. Nós pecamos algumas vezes nisso, sabia? Às vezes a gente, quando vai fazer o bem pela pessoa, a gente só quer ajudar a pessoa se ela for pobre, ou o outro só quer ajudar se for rico. Vocês entendem como a posição social interfere no nosso fato de fazer o bem? Porque às vezes aquela pessoa é rica, eu tenho que tratar ela muito bem, então se ela está precisando de mim, eu vou fazer mais rápido ainda o que ela precisa. Ou tem gente que pensa, não, ela é rica, não precisa de nada, deixa ela lá. E nós já vimos que não há um ser nessa face da terra que não precise de alguém ou de alguma coisa. Todos nós precisamos um dos outros. Todos nós precisamos de alguma coisa ou de alguém. Nem que seja para falar para nós no cantinho escuro do quarto, eu estou contigo todos os dias. Nós precisamos de alguém. A pessoa de bem é humana, bondosa, benevolente para com todos, sem distinção de raça, já falei. Respeita os outros nas suas convicções sinceras e não condena aqueles que não pensam como ela. É outra situação delicada, muito vivenciada dentro da casa espírita. Quando alguém não pensa como nós achamos que ele é o errado e tem que ser excluído do grupo, né? Muito cuidado. Aquele que realmente está perdido é o que mais precisa de nós. Aquele que está lá nos enfrentando, às vezes, no dia a dia, sendo instrumento para nosso auxílio no crescimento, nós queremos tirar ele da nossa frente. Então, vamos prestar atenção nos nossos irmãos. Vamos prestar atenção em como podemos respeitar as convicções dos nossos irmãos. Porque se a pessoa quer acreditar que esse pano é vermelho, eu não posso ficar brigando com ela que ele é amarelo. Eu tenho que tentar mostrar para ela, para que ela desperte um dia e aceite que esse pano é amarelo. Mas eu vou entrar num enfrentamento com o meu irmão desnecessário por causa das convicções que ele tem? Não. Mas então quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que ele fala, tudo que o outro fala? Não. O Espiritismo é fé raciocinada, gente. Nós precisamos sim raciocinar o que é o certo. O que é verdade? Isso tudo é muito relativo. A
A minha verdade é diferente da sua, o certo para mim pode não ser para você. Todas as nossas criações são distintas, mas nós temos um caminho, nós temos uma orientação. Então, se está diferente daqui, nós temos que tomar cuidado. O homem de bem não possui ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e só se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como ele mesmo houver perdoado. Perdão. E aí? Falar de perdão não é fácil. Todo mundo fala, né? Que, não, é difícil perdoar, é difícil perdoar. Não é difícil perdoar, gente. Tudo com Jesus é fácil, né? Como que é difícil perdoar? É só eu saber que meu irmão vai ter um momento dele de se acender, de melhorar, de crescer, e eu tenho que aprender a respeitá-lo, amá-lo e perdoá-lo. Perdoar de quê? Às vezes, se eu rasgar esse papel, eu posso ofender alguém, mas às vezes eu não ofendo a ninguém. Então, o perdão é relativo também, mas nós temos que estar predispostos a ele. Sim, se o nosso irmão se ofendeu porque eu rasguei esse papel, eu preciso me desculpar com ele. Tá? O homem de bem jamais procura exaltar sua inteligência e seus talentos às custas dos outros. Aproveita, ao contrário, toda ocasião para ressaltar o benefício do outro. Nunca se envaidece com sua fortuna nem com as vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. É isso, né? Tudo que nos foi dado pode ser retirado. Nada é eterno para nós. Nem a nossa saúde, nem a nossa inteligência, nem a nossa cadeira, nem o nosso carro, nem a nossa casa, nem os nossos companheiros. Nada é eterno, tudo é passageiro, só o amor fica. Porque esse amor, aonde o irmão estiver, eu vou reconhecê-lo pela sua energia, pelo que ele passa para mim. Então isso é eterno. Esse amor é eterno. É reconhecer o outro aonde ele estiver, da forma que ele estiver. Encarnado ou desencarnado, você sabe. Se assim não fosse, quando o espírito que é o nosso cobrador chegasse perto de nós, nós não teríamos aqueles arrepios, aquelas repulsas. É porque não tem amor ainda. Ainda. Porque nós vamos aprender a nos amar todos na mesma sintonia, no mesmo padrão. Não sei quando, mas vamos, né? Quando chegarmos a ser anjos, né? Nós vamos cantar essa música. Um dia nós vamos ser anjos. E quando nós formos anjos, então de certo que esse amor vai estar em nós. Mas enquanto não formos anjos, precisamos ser homens de bem. Precisamos ser trabalhadores do Cristo, dentro e fora da casa espírita. Precisamos nos respeitar, nos amar, ajudar ao outro sem nenhum interesse. Está aqui. Lição de casa, já tinha falado na aula passada. Capítulo 17. Sede perfeito. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Áurea, minha irmã. Muito obrigado por palavras tão lindas, tão cheias de amor e que nos tocam profundamente na aula. Você, negona, com todo o carinho que eu tenho por ti, você faz a diferença entre nós, com certeza. Como você, meu amigo. Elevar o nosso pensamento ao nosso divino Pai Criador e agradecer. Vamos agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui hoje. Vamos agradecer pela presença dos nossos irmãos que vieram de terras distantes, com tanta coragem, com tanto bom ânimo e com seus corações carregados de amor, para mais uma vez estarem aqui entre nós para a realização desse trabalho de amor e caridade.
vamos agradecer a Jesus, a toda a espiritualidade, por esse trabalho de amor e luz que está acontecendo nesta casa, na nossa cidade. Que o Senhor, nosso Pai Criador, junto com o seu Filho Jesus, nossa amada Mãe Maria e todas as equipes de luz, nosso amado Dr. Fritz, que todos possam amparar e inundar esta casa com a sua doce presença, e que todos que aqui vierem, e que também todos aqueles que não poderão vir, sejam abençoados, agraciados com as bênçãos que vêm do alto. Que todos sejam amparados e protegidos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Que todos, nossos familiares, nossos amigos, onde quer que estejam, recebam esse amor e essa luz. E é mais uma vez com gratidão que te pedimos, Jesus, que acompanhe a cada um de nós no retorno aos nossos lares, no retorno ao nosso repouso. E rogamos a Ti que nos fortaleça, nos encha de coragem para os trabalhos. E fique conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.